Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas tinham a socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde, é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio, com a existência da combursa, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamavam-lhe a santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana, aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos de uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar e pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelo menos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala de frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves da porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Peraí, antes da gente continuar o conto, vamos ver primeiro quem que o escreveu. Ele foi escrito por Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, um dos precursores do realismo brasileiro, fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo este um de seus mais importantes feitos. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e outras publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas. Logo, tornou-se referência como cronista de sua época, além de seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas ter sido o marco inicial do realismo no Brasil. Dentre as características do realismo no Brasil, nós podemos citar uma linguagem direta e objetiva, uma narrativa detalhada e descritiva em ambiente social e cenários urbanos. Além disso, apresenta uma temática social e cotidiana, críticas à realidade, à sociedade da época e os valores burgueses, representação mais fiel da realidade, oposição ao romantismo, análise psicológica das personagens, personagens comuns e sem idealização, e veracidade e contemporaneidade. O conto segue a receita do conto moderno, inaugurado por Edgar Allan Poe, onde se destacam a brevidade e algo nas entrelinhas. Apesar de não seguir à risca a estrutura do conto clássico, o que nos impressiona nessa narrativa machadiana é o que acontece, ou melhor, o que não acontece. É como se a narrativa nos escapasse por entre as mãos, e mesmo depois de sucessivas releituras, um quê de sensualidade, sexualidade e indignação ainda percorresse nossa mente. A figura feminina ela assume um papel central na obra de Machado de Assis. O conto Missa do Galo nos permite extrair algumas dessas características. O casamento como instituição basilar da sociedade brasileira oitocentista e visto também como carreira para a mulher, enquanto a vida política e o trabalho seriam para o homem. A mulher deveria manter a fidelidade, mantendo relações sexuais apenas com seu marido e evitando as anteriores do casamento. Já o homem, por sua vez, parecia gozar de certo prestígio na traição.
Mas voltemos ao conto. Não podemos perder de vista o fato do conto ser narrado em primeira pessoa e de que esse narrador possui um eu que rememora fatos antigos, longínquos, e por isso pode ter sua memória comprometida. Em realidade, o conto se parece um ato de uma peça teatral, onde fica em cargo do espectador preencher as possíveis lacunas. Deve-se sempre desconfiar dos fatos. Mas, senhor Nogueira, o que fará aqui esse tempo todo? Leio, dona Inácia. Certamente, filho. Ainda não foi? Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Sem querer te despertei? Não, qual? Acordei para acordar. Mas a hora já está próxima. Que paciência sua, esperar acordado enquanto o vizinho dorme. Não tem medo das almas do outro mundo? Eu cuidei que você se assustasse quando cheguei. Ah, quando eu ouvi os passos, eu até estranhei, mas você logo apareceu. O que você tem lido? Espera, o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, gosto muito. Gosta de romances? Gosto. Já leu Amor é Minha? Do Doutor Macedo? Já, tem lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas não tenho lido muito por falta de tempo. Que romances você tem lido? Senhor Nogueira realmente embarcou na aventura dos livros Os Três Mosqueteiros, até Dona Conceição chegar, arrastando sua chinelinha de alcova, fazendo o garoto dispersar-se do romance de Dumas e prestando atenção na enigmática senhora que estava de frente dele. Os olhos de Conceição não pareciam de gente que tinha acabado de acordar. Talvez nem tenha ido dormir por causa de Nogueira, mas isso era só coisa da minha cabeça até ela fazer a seguinte indagação. Gosta de romances? Talvez estivesse acontecendo algo a mais. Pelos seus gestos, seu andar, sua roupa, suas frases ambíguas, estaria deixando esse garoto ingênuo estudante ver seu íntimo pela primeira vez, se abrindo para ele. Não podemos deixar passar despercebida a referência feita do livro de A Moreninha, de autoria do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Essa obra faz parte da fase do romantismo no Brasil. As mulheres daquela época liam romances superficiais, como é o caso de A Moreninha, citado na obra, em que a mulher era apenas uma sinhazinha dominada pelo pai. Isso me fez lembrar de uma coisa. Não era novidade para ninguém que Menezes traía Conceição com um amante uma vez por semana. E nessa noite de Natal não foi diferente. Talvez Conceição, aproveitando a missa do galo e a saída de Menezes, tenha ido se aproximar de Nogueira. Mas vamos deixar as especulações de lado e deixar você desvendar esses mistérios da alma humana. Dona Conceição já vão dando horas e eu... Não, ainda é cedo. Olhei agora mesmo no relógio, ainda são 11h30. Tem tempo. E você perdendo a noite é capaz de não dormir de dia? Ah, já tenho feito isso. Eu não. Se eu perder a noite, no outro dia estou que não posso. Nem que seja meia hora, hei de passar pelo sono. Mas também já estou ficando velho. Que velho o quê, Dona Conceição? Nunca ouvi a missa do galo na corte. Não quero perdê-la. É a mesma da roça. Todas as missas se parecem. Ah, entendo. Mas na corte há de haver muito mais luxo e muito mais gente também. A Semana Santa é muito mais luxuosa do que na roça. São João, então... Santo Antônio, então nem eu digo. Mais baixo, mamãe pode acordar. Mãe está longe, mas tem sono leve. Se acordar agora, coitada, não pega no sono tão cedo. Eu também. O quê? Eu também sou assim. Ah,
Há ocasiões que eu sou como uma mãe. Acordo, rolo na cama, levanto-me, acendo vela e não volto a dormir. Foi isso que aconteceu hoje? Não. Às vezes tenho sonhos, mas só tive um pesadelo quando criança. E você? Sim, muitos. O último que eu tive, eu estava... Como vocês puderam ver, o assunto começou com livros, mas depois foi sucedendo aleatoriamente, como se o que importasse for eles estarem ali, juntos. O assunto não importava, era como uma desculpa para eles poderem estar ali, unidos naquele momento de intimidade. Apesar da inexperiência de Nogueira por ser tão novo, ele conseguiu reparar que Conceição não tirava os olhos dele e de vez em quando umedecia seus lábios, e um gesto insinuante que ele não deixava de reparar. Ele também, a certo ponto, começa a encará-la, reparando em cada detalhe seu. O clima da narração ocorre quando Conceição se levanta e começa a andar de um lado para o outro, inquieta. Após isso, ela se senta de uma maneira sensual, cruzando suas pernas e despertando a libido de Nogueira. Nessa parte é mostrado na narrativa que ele vê o bico de suas chinelas. Isso pode ser uma possível metáfora para os seus seios. Vemos então nessa parte a transformação de Conceição aos olhos de Nogueira. Antes ele a via como uma santa, pura. Agora ele começa a vê-la como uma mulher sensual e provocante. Antes ele a descrevia como mediana, com não tão bonita, não tão feia, mas agora ele começa a descrevê-la como linda, lindíssima. Quando o narrador se empolgava na conversa e acabava falando um pouco alto, ela sempre corrigia falando mais baixo, minha mãe pode acordar. Isso confirma o clima de secretismo e de que talvez eles estivessem correndo algum perigo, porque uma mulher casada conversando com um jovem àquelas horas da noite era muito inapropriado. Mais baixo. Havia também umas pausas. 2 ou 3 vezes apareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado, para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas, contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certas ocasiões, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Esses quadros estão ficando velhos. São bonitos. Bonitos são, mas estão manchados. E, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Essas são mais próprias para a casa de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi na casa de um barbeiro. Sim, mas eu imagino que enquanto esperam, os fregueses falam de moças e de namoros, e o dono da casa naturalmente colocaria imagem bonita. Em casa de família que eu não acho próprio. É o que penso, mas eu penso muita coisa assim esquisita. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, é de escultura. Não se pode pôr na parede. E nem eu quero, está no meu oratório. Bom, eu sei que vocês não aguentam mais a gente interrompendo, mas eu prometo que agora é a última vez, com o último detalhe, e depois vocês podem voltar a ver a nossa narrativa. A descrição mostra uma casa burguesa, decorada com sofás e canapés, e também com 2 quadros de figuras femininas, sendo um deles de Cleópatra. Isso traz ao lugar uma certa lascívia, o que se contrapõe à suposta pureza de Conceição. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembro-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça, e em seguida referiu umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando contou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que eles diziam ser muitas, antes de casar, mas eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Precisamos mudar o papel de parede.
Missa do Galo! Aí está o companheiro. Tem graça. Você que ficou de acordá-lo e ele que veio até você. Vá, que já hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Vá, não se deixe esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Íamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, falei da missa do Galo e da gente que estava na igreja sem exercitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei como sempre natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Nossa, imagina eu falo. Sai, sai. Ela pensou. O conto, ele segue a receita do conto de Edgar Allan Poe. Claro. Foi precursor. Os precursores do realismo lançaram no Capital uma narrativa detalhada e descritiva, detalhada e descritiva. Uma narrativa detalhada e descritiva. Em realidade, o conto faz... O que aí você fala? Mas também eu estou ficando velho. Que velho, o que é da Conceição? Vamos falar. Voltando ao conto, não devemos perder de vista o fato de a história ser narrada em primeira pessoa. E do narrador. Que ela fez. Primeira pessoa. Mas o narrador ser o meu. Calma. Que romances você tem lido? Isso me fez lembrar de uma coisa. Não era novidade pra ninguém. Zero o quê, dona Conceição? Muito mais gente. A Semana Santa é muito mais luxuosa que na roça. A hora já está próxima. Ô, Matheus. E também com 2 quadros com figuras femininas. Um deles, Cleópatra. Uma certa lascívia que isso... Vá, que já hão de ser horas. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ah!